35 dentes. Então, vamos lá. Nadine, muito bem-vinda ao Alterosa Esporte. É um prazer recebê-la aqui com essa turma de Minas Gerais que te adora. Prazer é meu, Isabel, estar participando com vocês no Alterosa Esporte para falarmos um pouquinho de polêmicas de arbitragem que sempre, em lances, geram dúvidas, e a gente está aqui para tentar ajudar o pessoal de casa em relação ao lance que aconteceu no Campeonato Mineiro. Exatamente. O lance específico é o de uma suposta invasão aí no momento em que o Atlético cobra o pênalti. O Hulk perdeu, porém não houve, né, a repetição dessa cobrança. Então a gente já pode recuperar as imagens aí, meninos, enquanto a Nadine comenta pra gente. Afinal de contas, era lance passível de revisão? Teria que bater esse pênalti de novo, Nadine? A imagem ali fica muito clara que tem um jogador do América que invade antes da cobrança. Pelo texto da regra, a função do árbitro em campo é analisar se existe alguma irregularidade na cobrança e se existe alguma invasão. Se ele analisar em campo que existiu uma invasão da equipe adversária e o pênalti foi defendido, pelo texto da regra tem que mandar repetir a penalidade. Essa é a função do árbitro em campo. Agora, a dúvida é por que o VAR não mandou voltar se existiu a invasão? Porque no protocolo do VAR, o texto da regra é diferente, é o que gera muita polêmica em relação a esse tipo de lance. Porque o VAR ele só pode interferir caso, se fosse o Juninho que tivesse invadido, que foi o jogador que tocou na bola logo depois que o goleiro fez a defesa, mas ele não invadiu a grande área, seria uma participação ativa no lance. A gente vê que o tronco dele também está ali sobre a linha, mas em lance de reinício de jogo, não vale o tronco e sim somente o pé. E o pé do Juninho está fora da grande área. Então, para o VAR ter interferido nesse lance, é somente se o Juninho tivesse pisado na linha. Porque ele que participa ativamente do lance, não aquele jogador que está no alto do vídeo, mesmo que ele tenha invadido. Somente seria mandado voltar se o árbitro em campo tivesse analisado aquela invasão. Então, o VAR em si teve o protocolo seguido corretamente. Agora, o árbitro em campo poderia ter visto essa invasão, aí sim ele poderia mandar voltar. Mas é uma regra que deveria ser mudado o texto da regra, porque muitos árbitros não mandam voltar quando tem essa invasão em campo. Não sei se é uma orientação que está sendo passada, que talvez vá mudar o texto da regra dizendo que somente se participarem ativamente do jogo, que seria, no caso, aquele jogador que pega o rebote, porque o VAR só pode ser acionado se tiverem a participação ativa. Então, ali no caso, o VAR teve seu papel corretamente aplicado pela regra do jogo. O árbitro em campo é que poderia ter mandado voltar pelo texto da regra. Nadine, eu Toledo, comentarista do América aqui, né? Obviamente nós estamos aqui, tem um atleticano e a gente, cada um defendendo um ponto de vista. Mas você não acha que, sem essa participação, o árbitro pode ter tido essa interpretação, né, que não interferiu em nada, como é o próprio protocolo do VAR? Exatamente, porque deve ter uma orientação interna para a arbitragem que somente interferiu. Como mudou no texto da regra esse ano, aquela participação se tem um jogador extra em campo, mas não interfere no jogo, o gol não é anulado. Não sei se vocês sabem do lance da Libertadores, do Davidson, que tinha entrado no campo no jogo do Atlético Mineiro, que agora no texto da regra está escrito que somente será anulado caso exista a participação efetiva daquele jogador. Mas até ontem não estava escrito no texto da regra, mas os árbitros já estavam seguindo essa orientação. É a mesma coisa da cobrança de um pênalti. Se ele analisar que não tem a interferência ativa, ele não está mandando voltar. Por isso que agora tem a presença do VAR para analisar esse tipo de lance. Mas eu concordo com a sua percepção de que ele não acha que tem a interferência ativa do lance. Por isso que os árbitros, não somente esse árbitro, mas muitos árbitros do Campeonato Europeu também, não estão mandando voltar esse tipo de lance quando não tem uma interferência ativa do jogador que invadiu a área. Nadine, é o Gão, comentarista do Cruzeiro, e a outra possibilidade também, porque ali a gente está vendo a imagem parada. Quando a gente vê o vídeo todo, inclusive quando o Hulk está esperando a autorização do árbitro, um jogador atleticano também chega a pisar dentro da área, e logo depois, quando o Hulk arranca e dá uma paradinha, aí tem essa precipitação do corpo do jogador americano, né? E a defesa e tudo isso. O árbitro pode ter visto também que aconteceu esse lance do jogador atleticano ter pisado dentro da área, e por isso ele interpretou e colocou somente para o Juninho, que participou diretamente do lance?
Aí não, porque independente se for o atacante ou o defensor que entra na grande área, deveria mandar repetir. Então, no caso, se foram os dois jogadores, tanto do América quanto do Atlético Mineiro, a interpretação do texto da regra seria mandar repetir. Então, para ele, não teria diferença em relação se o jogador voltou ou não antes da cobrança do pênalti ali, o jogador do Atlético Mineiro, né? Mas é um lance... O árbitro em campo é muito difícil ele ter a visão de tudo que está acontecendo, até porque a prioridade, geralmente, é se existe uma irregularidade na cobrança. Então, a sua atenção toda vai estar voltada para o jogador que está cobrando o pênalti. Porque se tem o adiantamento do goleiro, tem aquele assistente que fica em cima da linha, né? Então, ele pode ajudar o árbitro nessa questão. Agora, na irregularidade da cobrança, é somente o árbitro. Então, por isso que eu acho que existe uma orientação em relação a isso. Dá prioridade para quem está cobrando para ver se tem alguma irregularidade ali, porque quem está cuidando do goleiro no momento é o assistente, né? Então, eu acho, na verdade, a minha opinião é que o texto da regra deveria ter sido modificado em relação a isso. Ter colocado lá, entre parênteses, somente se o jogador invadir, participar ativamente do jogo. Já resolveria toda essa questão que nós estamos comentando. Nadine, boa tarde, Rafael. Fael, representante do Galo aqui no programa. Só uma dúvida. Primeiro, parabenizar o Zanovelli, que fez uma excelente atuação ali na partida. E eu vou mudar minha opinião também parabenizando, viu, Zanovelli? Agora mais calmo, depois de 3 dias. A América perdeu porque não teve competência mesmo. Parabenizar mais uma vez o Zanovelli. Só uma dúvida, porque tem um ângulo que mostra que, ou pelo menos passa a impressão, que o Zanovelli e o assistente estão olhando pro Cavicchioli, goleiro do América. Existe alguma definição se o Bandeira olha para o goleiro e o Zanovelli, se existe alguma invasão ou não? Isso não existe. Porque, na verdade, a responsabilidade total do lance é sempre do árbitro central. O assistente está ali apenas para auxiliar, né, para dar algum tipo de informação. Mas a função na cobrança de um pênalti durante a partida, do assistente analisar ali se o goleiro teve o adiantamento, e se a bola entrou de fato no gol. Mas o VAR também pode auxiliar no adiantamento do goleiro. Por isso que eu digo que a cobrança do pênalti seria a prioridade do árbitro, né? Na regularidade do cobrador. E observa que ele está com o braço apontando ali justamente para a invasão, mas o foco dele está no cobrador. Então, ele não consegue também analisar aquele jogador que entrou lá em cima do vídeo, né? Que estaria invadindo a grande área. O foco dele é com aqueles que estão mais próximos dele, e com certeza o jogador que está cobrando o pênalti. Porque se o jogador faz uma paradinha, a responsabilidade é do árbitro de mandar voltar ou de marcar um tiro livre indireto. Por isso que o foco dele realmente será no cobrador. Nadine, só para a gente fechar. Se você estivesse ali no clássico, você mandaria voltar esse pênalti? Então, por essas novas orientações e por tudo que a gente está vendo, não só no Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, mas fora do Brasil, eu entendo que a decisão da arbitragem, de uma maneira geral, foi correta, porque também não mandaria voltar por aquela invasão sem participação ativa, e o árbitro de vídeo também não poderia mandar voltar, porque quem participou não teria invadido, e tirando a dúvida, o tronco daquele jogador que está ali, que participou ativamente do lance, o tronco não conta para fim de reinício e início de jogo, somente para impedimento. Então, no caso da invasão da grande área, seria somente se o pé dele estivesse dentro da grande área ou em cima da linha, que não foi o que aconteceu. Eu, particularmente, acho que a decisão da arbitragem foi correta nesse lance. Ô Nadine, além de todos os fãs que já estão participando simultaneamente aqui no nosso chat, todo mundo te elogiando, falando da sua competência e da sua beleza também, tem várias mensagens aqui. Você já ganhou um grande fã, definitivamente, aqui na bancada, que é o americano, Toledinho. E começou com o pé direito a participação dela no programa, agradando aos americanos. O fã-clube do Toledo dura uma semana, viu? Depende da avaliação do jogo do América. Mas o fato eu espero contar com você na semana que vem, na próxima terça-feira, porque aí é que vai ter polêmica mesmo, minha filha. Depois da final definitiva, o último jogo, a gente vai ter muito o que conversar e queria te agradecer pela participação aqui, sempre bem-vinda. Eu que agradeço a todos vocês, não quero que ninguém fique bravo comigo quando falam sobre as regras do jogo, eu estou apenas analisando o lance, não em relação ao time. Eu entendo os torcedores quando falam, você está falando sempre a favor de um time ou outro. Não, gente, eu estou falando somente do lance que aconteceu, mas é um prazer estar com vocês. Semana que vem estaremos de novo. Eu espero que eu venha aqui apenas para dar boa tarde a todos e que não tenhamos nenhuma polêmica
na final desse campeonato, mas estaremos juntos sim, e eu agradeço o convite sempre. Perfeito, grande abraço, querida. Pede desculpa. Pede desculpa. Você vai pedir pro Zanovelli por causa de você reclamou do tempo de acréscimo? Eu não vou continuar no programa se ele não pedir desculpa. Você vai falar do Zanovelli? Uma especialista do mais alto nível, contratada pelo SBT, falou que o árbitro agiu certo. Aliás, uma arbitragem perfeita. Já esqueci aqueles 7 minutos, viu, Juizão? Tudo tranquilo, tudo normal. O Galo não partir ganhou. pra domingo. O Galo não ganhou por causa de pênalti, por causa de nada. O Galo ganhou por causa do lance iluminado do Pavon, do Johan, por ter se acertado dentro do campo. O América não perdeu por causa disso. O América fez gol por causa da falha do Everson. A arbitragem não teve nada, foi perfeita. Ô, gente, agora O vamos... Atlético fica nervoso demais que eu vou parar de tuitar logo após o jogo. Porque logo após o jogo você tá cuspindo marimbondo. nervoso. Aí você tá nervoso, né? Aí vai acalmando, você vai ver que o negócio... E se bem eu critiquei o Zanovelli. Eu escrevi o texto 3 vezes e fui diminuindo. Você quer ficar bravo 2 vezes? É você digitar P da vida, bravo, e aí o Leopoldo Siqueira manda pra você as correções das pontuações que você não colocou. É isso aí, bora Fica pro bravo 2 intervalo. vezes.